Olá, meu querido inscrito. A gripe me pegou de jeito. Então, se você sentir a minha voz mais rouca aqui no vídeo e em algum momento dentro do vídeo eu tossir, você já sabe o porquê. E tudo que a gripe traz de ruim pra gente eu adquiri. A tosse, a rouquidão, a secreção nasal, o pigarro, a febre, a moleza, a tosse, tudo isso veio junto, mas já estou sendo tratado, tá? Então isso não vai me parar para fazer os meus vídeos aqui para você, meu querido inscrito. Só por isso eu já mereço um like e uma curtida aí da sua inscrição no meu canal, que a gente chama Falar sobre Perfumes. E hoje eu vou falar de um perfume que faz parte da história do Brasil, um perfume vintage, o nosso querido Connection da O Boticário. Esse clássico old school, um perfume viril, masculino, que sobrevive até hoje no portfólio da marca porque ele deixou o seu legado. E a grande pergunta aqui no meu vídeo de hoje é: o que faz um perfume ser um clássico, se tornar um clássico? Essa pergunta fica para mim e para você. Eu começo a pensar que para um perfume se tornar um grande clássico, ele precisa primeiramente ser popular, que foi que o nosso Connection foi e é ainda, né? Porque na década de 80, especificamente em 1988, ele foi lançado pelo Boticário, perfume masculino para o público masculino, porque o público masculino na década de 80 era meio esquecido. Perfumaria internacional era difícil chegar até aqui. Então vamos tentar levar nossa mente para a década de 80. Se tudo na década de 80 era difícil, não tínhamos internet para ficar fazendo comparações, não tínhamos tecnologias, não tínhamos infraestrutura social em muitas coisas naquela época, dirá perfumaria, que era uma coisa ali vista de canto. Então perfumes masculinos eram bem difíceis. O público masculino ali era... Eu digo que o público masculino sofreu, porque todo mundo olhava mais pro lado das mulheres, pro lado de perfumes femininos. E os perfumes masculinos pouco se falava, até que também o Boticário pensou em fazer um perfume, uma levada aromática chiprada, e lançou o Connection em 1988. Então ele precisou ser popular para se tornar um clássico. Ele precisa ser também, para se tornar um clássico, um perfume de qualidade, que foi sim o que ele trouxe na década de 80. Qualidade em suas notas, qualidade em sua estrutura olfativa, um perfume pungente, opulento, é o que ele era naquela época, ainda é hoje. A gente vai já comentar sobre isso também. Então a gente precisa sim respeitar os clássicos. Gente, esse perfume é maravilhoso. Eu já passei ele para falar aqui com mais propriedade para você, mas nossa, esse cheiro aqui viril, bem diferente, sabe? Esfumaçado, bem datado também, podemos deixar de falar. Clássico, vintage, perfume assim bem retrô. A estrutura olfativa também é importante para que um clássico se mantenha. A longevidade, as décadas foram chegando, novas coisas foram chegando na perfumaria também, as inovações, outros tipos de modinha, vamos falar assim, porque esse perfume não é um perfume modinha. É por isso que ele não é para todo mundo. Nem todo mundo vai gostar do Connection. Então, gente, nem todos, infelizmente. Eu conheci o Connection quando eu era um pré-adolescente. E quando eu era um pré-adolescente, eu não gostei desse perfume. Eu não gostei, porque eu era um pré-adolescente e não tinha aquela percepção como eu tenho hoje, porque hoje eu sou 30 a mais. E os 30 a mais já conseguem entender um perfume vintage, um perfume dessa época, da década de 80.
para começar foi isso. Para começar eu posso dizer isso, que um bom perfume, para se tornar um perfume clássico, ele precisa ter todas essas atribuições. Permanecer é uma delas, e foi o que o Connection fez. Hoje, dentro da marca, ainda, mas de forma padrão, de forma standard, que a gente fala, junto com outros clássicos também, que permanecem até hoje. Um exemplo, Bruno, o Estileto, de 1985, também. Horus, de Natura, de 84, e outros internacionais. E aí a gente entra no mundo internacional. Nessa época, bombava aí de perfumes internacionais da época. Kouros, de Yves Saint Laurent, que acho que é da década de 70. Paco Rabanne, pro Rome, também da década de 70. Carolina Herrera, pro Rome também. Polo Green, de Ralph Lauren também. Dracar Noir, também de 82, entre outros, gente. Temos aí uma série de perfumes que também permanecem até hoje, verdadeiros clássicos da perfumaria mundial. E o nosso Connection se conectava com esses perfumes. Então temos uma inspiração do internacional para o nacional? Claro que sim. Como eu disse, né, naquela época pouco se olhava para a perfumaria nacional no geral, e de canto ficavam os perfumes masculinos. Então o Connection sim se conecta com todos esses aí. Ele tem até um cheirinho, gente, daquele perfume Spirit da Avon. Quem lembra? Eu lembro. Já foi descontinuado também, mas ele tem ali um cheirinho dele, muito parecido também com o Horus de Natura, assim. Não totalmente igual, gente. Talvez você nem ache, mas é só a minha percepção sentindo aqui. O da Paco Rabanne pro homem, muita gente compara, muita gente acha igual. Então, meu querido inscrito, muita gente acha esse perfume chiprado, amadeirado, aromático, especiado. E eu posso dizer que ele é um pouquinho de tudo isso sim, porque a década de 80 era uma década bem opulenta para os perfumes. Então os perfumes traziam essa fortaleza de notas bem fortes, bem marcantes, que deixava ali os homens bastante perfumados. Então esse perfume tem-se uma história deliciosa com a perfumaria nacional e com a perfumaria nacional masculina. Então, meu querido inscrito, já entenda que esse perfume deve estar na sua quinta geração. Desculpa, gente. Esse perfume deve estar aqui na sua quinta geração, se eu não me engano. Ele teve vários frascos que eram quase que iguais, mudavam algumas coisas, e depois ele foi para essa versão standard, primeira versão, onde o Boticário já estava migrando os clássicos para essa forma standard, até que padronizou nessa aqui. E é normal, já, gente. A gente tem que comemorar que esse perfume continua no jogo, continua aí no portfólio da marca para os fãs, que ele rega desde a década de 80 até 2025. E os que foram ganhando ali, né, com o seu jeitinho, com o seu cheiro ali vintage, old school, ele foi sim ganhando esse público, novos públicos, novas pessoas, novas comunidades, novos fãs. E eu fui alcançado, eu 30 a mais hoje, consigo entender a história desse perfume e respeitar, porque eu respeito a história da perfumaria, da nossa perfumaria nacional, né? Então esse perfume sim tem inspiração, é um perfume gostoso de sentir, tem essa nota de cominho bem forte, que é uma nota especiada, porque as especiarias desse perfume são bem evidentes. Essa nota de cominho fica bem evidente na minha pele. Da saída, do meio, como qualquer perfume cítrico, ele abre com sua citricidade, mas essas notas ali especiadas já se destacam, e a nota de cominho bem evidente na minha percepção, no meu olfato. Gerânio, que traz esse ar de limpeza, esverdeado também, já se destaca também na minha pele. Que delícia, gente, esse perfume. Mas tem que gostar de notas já datadas, notas vintage, cheiro retrô, que é o que ele traz. Mas tudo ali, gente, equilibrado. Talvez a opulência da década de 80 não tá mais presente aqui. Acho não tá mais, tá? Posso afirmar isso.
muita gente concorda também que conhece esse perfume. Ele tem também o Instagram, que é uma herbácea, que contribui para esse lado bastante, vamos dizer, adstringente que ele tem. Esse lado limpo, transparente, vem por conta desse lado esverdeado. E um âmbar no fundo também para dar bastante orientalidade para ele na permanência dele na pele. Então o âmbar contribui sim bem disfarçadamente, porque o musgo rouba a cena. Então eu sei que a nota de musgo de carvalho, antes de ser deletada, a nota natural, vamos falar assim, para a nota sintética, depois que a IFRA foi lá e tirou, né, fez o banimento dessa nota por conta de toxicidade na pele, por conta dos pinheiros, né, que caiu ali dentro entre os musgos, né, na madeira de carvalho. Depois disso mudou muita coisa na perfumaria, mas o musgo se destacava muito justamente porque ele era bem natural. E isso trazia sim uma nota marcante, uma nota bastante opulenta para os perfumes que tinham musgo de carvalho. E hoje, claro, de forma sintética, ele está presente aqui ainda e bem marcante. Então dirá naquela época, né? Porque eu cheguei a conhecer o perfume do frasco antigo na minha adolescência e era bem forte. Eu não gostei logo de cara, né? O amor com o Connection, nossa conexão veio bem depois. Depois que eu comecei a estudar a fundo a perfumaria e comecei a abrir a minha mente para muitas coisas, inclusive para perfumes, né, nessa vibe, nesse estilo. Então, é um perfume ali que precisa ser entendido, e o musgo de carvalho ele faz parte dessa história vintage desse perfume. O perfumista aqui foi o Olivier Paget e o Antônio Amador, se não me engano. Depois você pode confirmar para mim, que inclusive quero a sua conexão aqui no meu vídeo para me falar o que você acha também desse perfume. Então já vai aí se conectando comigo, se inscrevendo, deixando seu like, e tudo isso aqui ajuda a gente a continuar crescendo no YouTube, no mundo da perfumaria. Esse perfume aqui tá na forma Standard, né, da Boat Collection, porque o Boticário fez o Boat Collection feminino e masculino e migrou vários clássicos, o Stiletto, o Portinari e mais. Connection também poderia ter feito isso com o nosso inesquecível Dimitri, que é um perfume que eu lamento tanto não ter outro frasco na coleção e não estar mais disponível para venda. E talvez o Boticário poderia ter migrado ele para a forma padrão, né? Mas não fez isso. Vamos respeitar, mas sem entender, né? Enfim. Mas temos o Connection ainda no jogo. Poderia ter sido ele, né? O descontinuado de vez. Então, gente, hoje ele tá sozinho, até onde eu sei, mas ele já teve os seus flankers. É um perfume que também, para se tornar um clássico, ele precisa ter ali as suas vertentes, seus irmãos. E o Connection também se tornou um grande clássico porque ele tem os seus irmãos. O Connection My Way, o Connection Wood, o Connection Urban, são os que eu lembro ali, né, gente, de pesquisa, mas não conheci nenhum. Então deviam ter ali o mesmo DNA chiprado, aromático, especiado, amadeirado do nosso Connection, né? Precisamos entender essa padronização que o clássico traz para se tornar um clássico. E o Connection tem tudo isso. Bons clássicos não morrem, ficam na história, e outros continuam para jogo, que é o nosso Connection da O Boticário, que merecia assim uma resenha especial. Perfume ali que vai ter uma projeção, gente, não mais opulenta de horas e horas, porque ele é um eau de toilette, tá? Então ele vai ter ali uma projeção de no máximo 1 hora, no máximo uma hora. Então essa projeção é perfeita para dentro do que o Connection ainda pode trazer pra gente. O meu namorado passou esse perfume e quando ele chegou, ele foi pro comércio, eu fui trabalhar. Quando ele chegou, eu cheguei do trabalho, eu senti esse perfume nele. Falei, você passou o Connection hoje, porque eu senti ele nitidamente com esse perfume. O cheiro ainda estava bem fraco, claro, mas eu senti.
Olha só, a projeção e a fixação pode ser relativamente boa, dependendo do clima, da sua pele também. A fixação, gente, vai ali de acho que até 4 horas, né? Podendo se estender um pouco mais, dependendo, ou até 6 de repente, que é o que o World Toilet promete pra gente, mas até umas 4, dependendo de toda a situação. Então, gente, temos muito para se orgulhar do Connection? Sim, temos muito para se orgulhar. Permanece até hoje, é um clássico da perfumaria, um cheiro vintage, retrô, datado, podemos colocar todos esses adjetivos aí, old school, barbershop, um ótimo perfume para ter esse tipo de adjetivo, porque ele é tudo isso sim, e o Brasil celebra sim a permanência do Connection até hoje, e graças a Deus que deu tempo de eu falar dele, ele poderia nem estar mais aqui, eu poderia só saber o que um dia foi Connection na minha mente. Também eu poderia nem ter tido a oportunidade de revisitá-lo, de me apaixonar por ele. Ele conseguiu me fazer essa conexão. Demorou, mas veio. Não foi na adolescência, mas foi na minha vida adulta. Eu só tenho a agradecer. Então quero que fique essa resenha aqui para você, meu querido inscrito, porque aqui a gente ama falar sobre perfumes e bons perfumes. E dê uma chance de conhecer o nosso Connection da O Boticário, esse clássico. Permanece pelas suas atribuições, então ele merece nosso respeito. Até a próxima, pessoal.